Acho que agora vai rolar. O Moscão aqui não ativou o microfone. Vocês estão me escutando? Nossa, eu não consigo nem ler as mensagens de vocês. Ah, agora sim. Obrigado, Camilinha. Obrigado. Agora sim, entrou até as mensagens. É que eu acho que estava com algum problema aqui. Eu estou usando o celular, turma. Desde a semana passada eu estou com esse problema. Eu não consigo usar meu note porque a webcam tá com problema, né? E não tem como mandar consertar, né? Não tem como mandar consertar. Então a gente está no celular mesmo. Então agora tá tudo certo, já consegui um bom dia aqui, né? Ah, legal. Vamos para nossa segunda aula, turma. Vou reforçar o convite, tá? Para que vocês assistam as nossas lives lá no Instagram. E as lives comigo sempre vão ser nas quintas-feiras. Semana passada a gente deu duas, uma para o extensivo e outra para a turma de vocês, para a MED. O horário de vocês é um pouquinho mais tarde para que não atrapalhe essas aulas do Paul Talk. Então, as nossas aulas na live do Objetivo Biologia geralmente vão ser 18 horas, 18h30, tá? Mas, então fica o convite. Lá a gente está um pouquinho adiantado. Lá a gente já está um pouquinho mais adiantado na matéria. Essa semana o assunto é mitose, tá? Intérfase e mitose. Hoje aqui no Paul Talk a gente ainda vai discutir as organelas, tá? A gente ainda tá com esse assunto, porque nós paramos no complexo de Golgi semana passada. Eu espero que vocês tenham estudado esse assunto, turma, não tem prova, nem de Enem, nem de URGS que não apareça as organelas, tá? Então sempre foquem naquilo que mais aparece. Ainda mais agora que a gente não pode ter esse contato mais próximo, assim, pessoalmente e só virtualmente aqui, mas vamos focar o nosso estudo, tá? Nas coisas mais importantes dentro da biologia. Claro que para vocês tudo é importante, o sonho de vocês é gabaritar a prova, então vamos acertar tudo, tá? Vamos acertar tudo. E eu já vou virar minha câmerazinha aqui para a gente começar a aula de hoje, tá? Vamos inverter a câmerazinha aqui. Muito bem. Vocês estão enxergando aí? Coloca um para o professor aí. Vocês estão conseguindo enxergar a imagem? Vamos ver aqui no chat. Sim, obrigado, Camilinha. Agora sim. Muito bem, turma. Então, nosso primeiro organoide hoje é o lisossomo. O lisossomo ele desempenha funções muito importantes, né, para a célula. Mas o lisossomo ele vai aparecer nos eucarióticos. Então, vai aparecer tanto na célula vegetal, como função de reciclar as estruturas da célula vegetal, quanto na célula animal, que aí vai desempenhar várias funções, tá? Então, a grande função do lisossomo é a digestão intracelular, é aquela digestão que é feita no interior da célula. Vocês percebem aqui no desenho, ó, essas manchas mais escuras aqui dentro do lisossomo são as enzimas digestivas, são as hidralases, são aquelas enzimas que vão fazer a decomposição das moléculas, certo? Então, lembra sempre como eu comentei com você semana passada, quando a gente estuda a organela, tem que saber a morfologia e tem que saber a função da organela, certo? Isso aí é muito importante. Então, o lisossomo ele é constituído de uma membrana lipoproteica, olha aqui no desenho, ó, a membrana segue o mesmo modelo do Singer e do Nicholson, o modelo do mosaico fluido. Então, a gente tem duas camadas de fosfolipídios e proteínas mergulhadas dentro desse fosfolipídio, certo? Quem sintetiza as proteínas aqui no interior do lisossomo é o retículo endoplasmático rugoso. É no interior do rugoso que a gente vai ter a síntese dessas enzimas. Só que aí, lembra que a gente comentou semana passada, o rugoso envia para o complexo de Golgi, e aí o complexo de Golgi pega essa proteína, empacota essa proteína e secreta ela. Então, claro, o lisossomo é feito pelo complexo de Golgi, tá? Anota aí, a origem dos lisossomos é o complexo de Golgi. E vamos só relembrar as origens dos organoides, né? O retículo rugoso, ele faz o retículo liso. O retículo liso faz o complexo de Golgi. E o complexo de Golgi faz o lisossomo,
tá? Isso é a sequência da hereditariedade dentro das organelas. Uma vai sintetizando a outra, certinho, turma? Então, a enzima mais importante que a gente vai encontrar no interior do lisossomo são as hidralases. Claro que existem outras enzimas que vão existir dentro do lisossomo, mas a hidralase é a mais importante. E aí, nesse esquema aqui, ó, a gente tem a ação do lisossomo. Tá? Lembra na aula presencial que a gente estudou a fagocitose? Então, primeiro uma partícula sólida é fagocitada, ela entra no interior da célula, onde ela vai ser digerida. Esse processo, turma, de digerir partículas que vêm do meio externo, a gente chama de heterofagia. Heterofagia. Então, é a função heterofágica do lisossomo, tá? É a função heterofágica. Deixa eu aproximar isso aqui um pouquinho mais. Muito bem. Então, vai ter que ocorrer uma fagocitose. Olha aqui, ó, um pseudópode acaba aparecendo. Ocorre a formação de um fagossomo, que é essa membraninha que vai envolver o alimento. E aí, o lisossomo vai se acoplar aqui nesse fagossomo, então, onde ele vai colocar as suas enzimas dentro dessa membrana. E aí a partícula vai ser dissolvida e vai ser absorvida. E aí depois vai virar corpo residual, ó, tá vendo? Vira um corpo residual. E aí esse corpo residual é eliminado por exocitose, né? Ele é mandado para o meio externo. Tá, então essa é a primeira função do lisossomo, que é a função heterofágica. Ele vai digerir partículas que estão vindo do meio externo. Agora, quando ele digere partículas internas da célula, quando ele recicla estruturas que morreram dentro da célula, aí a gente chama de autofagia. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, esse organoide aqui morreu, perdeu a função, e aí o lisossomo vai digerir essa estrutura. Novamente, vai se formar um autofagossomo, essa estrutura vai ser absorvida pela célula e o corpo residual, tá vendo aqui, ó, novamente vai ser excretado para fora da célula, certo? Então, nesse esquema, tá muito bacana, ó. Aqui a gente tem o complexo de Golgi, tá, secretando os lisossomas primários, e aí eles efetuando as suas funções. Eles podem efetuar a função heterofágica, ou eles podem efetuar a função autofágica. Perfeito? Lembra que numa célula vegetal, tá, geralmente a função do lisossomo é de reciclagem. Tá? A célula vegetal não vai depender do lisossomo para fazer uma heterofagia. Por quê, professor? Por quê? Porque planta é autótrofa, turma. Então ela não vai captar substâncias do meio externo. Ela vai sintetizar as próprias substâncias, certo? Então a função heterofágica para uma célula vegetal não existe. Mas a função autofágica existe, tá? Essa função de reciclagem é tranquila, tá? Isso vai acontecer. Alguns exemplos aqui que a gente discutiu na live, né? Por exemplo, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, eles não têm organoides e eles não têm núcleo, porque o lisossomo digeriu essas estruturas. Lembra? Quando essas células são produzidas na medula óssea vermelha, elas têm o núcleo e elas têm organoides. Tudinho, tá? Só que quando elas se tornam maduras, quando elas passam por um processo de maturação, elas perdem essas estruturas. Por quê? Para abrir mais espaço para captação de oxigênio. Então isso daqui é para que a superfície da consiga captar mais O2. Porque o lisossomo vai digerir os organoides e vai digerir o núcleo dos glóbulos vermelhos. Certinho? Anota aí que isso aqui é trilegal, é tri importante. E lembra que é só nos mamíferos que isso acontece. Isso são células de mamíferos. Isso não vai acontecer nas aves, por exemplo. As aves vão ter eritrócitos nucleados, tá? Então lá não tem isso aí. É só nos mamíferos, tá? Continuando aqui, um outro exemplo aqui de ação do lisossomo é a regressão do flagelo do girino. Tá vendo? Ó? Essas estruturas aqui, elas vão regredindo para formar os membros inferiores. Muito bem. Ou posteriores também, a gente pode dizer, né? São os membros posteriores, as perninhas.
Turma, essa função aqui a gente vai chamar de autólise, que é quando ocorre uma ruptura da membrana lisossômica, as enzimas são liberadas no citoplasma e aí ocorre a morte da célula, certo? Sempre quando ocorrer uma ruptura da membrana lisossômica, inevitavelmente a célula acaba morrendo. Por quê? Porque a enzima hidralase é uma das mais poderosas que a gente tem. Então, é aí que entra a questão. Tem uma doença chamada silicose que acontece a mesma coisa. As células respiratórias lá dos alvéolos, em contato com o silício, que é inalado nas zonas de mineração, causa uma doença lá na galera que faz a extração de minérios, que ocorre a explosão do lisossomo, morre essas células e eles acabam tendo dificuldades respiratórias. Nem vamos falar muito em dificuldades respiratórias, porque começou a época de alergia, né? Se vocês estão notando que a minha voz está mais de Débora Seco do que nunca, dor de garganta, certo? Alergia total. Mas no caso da silicose não é alergia. No caso da silicose é uma ruptura da membrana lisossômica que causa a morte das células dos alvéolos pulmonares. Com isso, não temos hematoses. Ok? Com isso, nós não temos trocas gasosas e a pessoa, então, infelizmente, tende a morrer por causa dessa doença, tá? Isso daí é uma doença bem séria. Tem que usar equipamentos de proteção. Seguindo em frente, vamos discutir sobre os vacúolos agora. Olha aqui, ó, vacúolo de suco celular. Lembra, turma, que o vacúolo de suco celular, ele é exclusivo de célula vegetal. Porque ele tem aqui, qual é a grande função dele? Ele armazena substâncias. Ele armazena cálcio e carbonato de cálcio. Ele também armazena grãos de amido e ele armazena pigmentos. Com isso, aqui dentro dessa membrana do vacúolo, que a gente chama de tonoplasto, quando ele fica hipertônico, ou seja, quando ele fica muito concentrado de substâncias, qual é a tendência? A tendência é que a água entre na célula vegetal, exatamente para diluir essas substâncias aqui dentro. Quando esse meio aqui está hipotônico, a tendência então é que a água saia daqui de dentro. Então, toda a questão hídrica da célula vegetal. Ele é que realiza, então, o processo de osmose. Dá para dizer controle hídrico ou osmose da célula vegetal. Essa é a grande funçãozinha do vacúolo de suco celular. Mas lembrando que para que ele possa fazer esses controles aí que eu estou falando para ti, ele tem que armazenar substâncias. Quais as substâncias, professor? Cálcio, né? Pigmentos e também amido, certo, turma? Certinho? Eu vou passar um slide aqui para a gente dar uma olhada no vacúolo pulsátil. Olha que bacaninha aqui. Esse é o vacúolo pulsátil. O vacúolo pulsátil ele é muito comum em protozoários, em protistas de água doce, pelo mesmo mecanismo que eu falei anteriormente. Como esses protistas aqui eles vivem em meio de água doce, o meio é menos concentrado do que o citoplasma deles. Correto? Ocorre uma diferença de solutos. É essa que é a questão. Como tem essa diferença de solutos, por exemplo, o citoplasma é mais concentrado e o meio que ele está vivendo é menos concentrado, a tendência, por processos passivos, né, transporte passivo, a água tende a entrar aqui dentro. Mas se a água começar a entrar ali dentro da célula da minha ameba, ou do meu paramécio, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma ruptura da célula desse organismo. E não é isso que ele quer. Então a natureza criou essa estrutura, isso foi uma mutação muito vantajosa, que foi o surgimento do vacúolo pulsátil, que ele vai eliminar o excesso de água que tem dentro dessa célulazinha aí. Então entre parênteses, ou entre aspas, a gente pode dizer que foi o primeiro rim, né? Digamos que é uma estrutura muito parecidinha com o seu nos protozoários aqui, certo? Eu não estou dizendo que é rim, eu estou dizendo que tem a função muito semelhante,
tá? Então, dá para perceber que daí pode ter surgido o sistema excretor que a gente conhece hoje em dia, tá? A partir desse passo que foi dado evolutivamente. Para o slide anterior, olha aqui, vocês que estão acompanhando em casa, agora chegamos no peroxissomo. Vamos começar pela origem do peroxissomo. A origem do peroxissomo é bastante discutida. Se tu vai olhar na bibliografia, dizem que pode ser o retículo rugoso que vai sintetizar o peroxissomo, que é o retículo liso, mas a teoria mais aceita atualmente é que o peroxissomo deve ter surgido a partir do mesmo processo do cloroplasto e da mitocôndria, tá? Pela teoria endossimbiótica, onde uma célula maior englobou uma estrutura menor. E aí teve vantagem, tá? Teve vantagem para ambas as estruturas. Lembrando sempre que o peroxissomo, ele foge um pouquinho do conceito, por quê? Porque ele não tem DNA e ele não se autoduplica. Mas já foi visto que ele pode sofrer fissão, que ele pode sofrer repartição aqui da estrutura e formar novos peroxissomos. Mas o que o peroxissomo faz, professor? Ele promove a oxidação, tá, de duas biomoléculas essenciais, de ácidos graxos e de aminoácidos. Então, escreve aí no teu caderninho. O peroxissomo, ele promove a oxidação de ácidos graxos e de aminoácidos. Com isso, turma, o que acontece a partir dessa oxidação? Forma-se o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Tá? E esse composto, ele é muito nocivo para a célula. Tá? A gente vai encontrar esse processo acontecendo nas mucosas da boca, nas mucosas do estômago, tá? É ali que vai acontecer esses processos. Então, essa água oxigenada, ou esse peróxido de hidrogênio, tem que ser decomposto. E aí é que entra o peroxissomo novamente. Ele oxida e ele decompõe. Então, olha aqui, ó. A enzima que vocês estão vendo aqui, ó, essa mais escurinha aqui dentro do peroxissomo, a gente chama de catalase, tá? Apareceu recentemente no vestibular. Recentemente isso aqui apareceu na URGS, tá? Então essa catalase vai decompor a água oxigenada em água e oxigênio, neutralizando a toxicidade do peróxido de hidrogênio, certo? Então dá para dizer que o peroxissomo, ele desintoxica a célula, ou ele detoxifica a célula também? Sim, dá para dizer isso. Então tá vendo como é importante essa organela, essa estruturinha, o peroxissomo. Na célula vegetal, o peroxissomo recebe o nome de glioxissomo. Olha bem, ele recebe o nome de glioxissomo. E aí ele vai converter ácidos graxos em glicose, certo? Ele consegue fazer essa conversão, e isso é uma função muito importante também para a célula vegetal. Então ele grava. Fechou aí o peroxissomo? Então grava aí, porque isso aí já foi tema da prova da URGS. E fechando esse conteúdo, a gente vem para o citoesqueleto. O citoesqueleto é um conjunto de fibras proteicas que existem dentro do citosol, tá? Que vão fazer funções importantíssimas. Importantíssimas. O próprio nome já está dizendo, ó, esqueleto. Então, sustentação e movimentação. Então lembra dessas duas palavrinhas. Quais são as funções do citoesqueleto? Sustentar, da estrutura e da mobilidade para a célula. Certo? Então, estrutura e mobilidade. E aí, dentro desses filamentos proteicos, quem que a gente encontra? A gente vai encontrar os microtúbulos. Olha bem, parece aqueles rolinhos que a dona Armínia lá da minha mãe, uma peça, usa no cabelo. Né? Então, o microtúbulo é formado de tubulina, que é a proteína que vai formar essas estruturinhas aqui. Depois a gente vai ter os microfilamentos, que são formados de filamentos de actina, que é uma proteína contrátil lá dos nossos músculos. E nós temos aqui os filamentos intermediários, que a proteína principal é a queratina, né? Lembrando também que o filamento intermediário ele está em
ele está por todo o citoplasma e por todo o núcleo. Tá? Então a gente vai encontrar nessas regiões da célula. Então grava aí, microtúbulo e filamentos intermediários. Então essa rede proteica vai formar o citoesqueleto da célula. Então vamos começar pelos microtúbulos aqui. Os microtúbulos, eles se organizam e vão formar 3 novas estruturas, tá? Esses filamentos de tubulina vão formar os centríolos, os cílios e os flagelos, tá? Então, centríolo, cílio e flagelo são formados de microtúbulos. Mas aí vai depender da disposição deles. Por exemplo, aqui, ó, os centríolos. Os centríolos são formados de 9 trincas de microtúbulos. 9 trincas de microtúbulos. Isso dá 27 microtúbulos. E eles estão dispostos perpendicularmente entre si, formando essa estrutura importantíssima que vai formar as fibras do fuso mitótico e do fuso meiótico. Então nós vamos ter as fibras do áster. Semana que vem a gente vai estudar isso aqui na minha aula. Tá? As fibras do áster, as fibras cromossômicas e as fibras contínuas. Essas 3 fibras que vão fazer deslocamento do material genético no momento da divisão celular. Então, o centríolo está envolvido com as divisões celulares, com movimentação de DNA, com a movimentação dos cromossomos. Certo, turma? Isso é muito importante. E na prófase, depois a gente vai estudar detalhadamente isso, na prófase eles duplicam. Tu passa de 2 centríolos para 4 centríolos. E eles vão migrar para lá dos opostos da célula. Fechou? É isso que acontece lá. Então, os centríolos, eles são formados de 9 trincas de microtúbulos, dispostos perpendicularmente entre si, e vão formar as fibras do fuso, tanto do fuso mitótico quanto do fuso meiótico. Células vegetais de criptógamos ainda vão ter centríolos, né? Então, briófita e pteridófita ainda apresentam centríolos para formar os flagelos do anterozoide, né? E só que gimnosperma e angiosperma, que são os fanerógamos, já não vão ter mais centríolos. Então, ocorre uma ausência de fanerógamos, tá certo? Eles não vão ter centríolo. Só que aí, turminha querida, o centríolo se modifica. Essa estrutura ela passa por um processo de modificação. E aí vai formar cílios e flagelos. Olha aqui. Lembrando sempre que a gente tem que entender a estrutura organela. O cílio, ele é formado de um corpo basal, pode ver aqui embaixo, que se estende por um filamento longo, que a gente chama de axonema, que é a região contrátil dessa organela. É aquilo que vai fazer o movimento tanto do cílio quanto do flagelo. E aqui dentro, turma, ó, como é que se dá a disposição dos microtúbulos. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Os microtúbulos, eles se dispõem em 9 pares, olha aqui, ó, paralelos entre si, formando essa coroa. E ligando esses microtúbulos, a gente tem uma proteína chamada de dineína. Olha aqui, tá vendo? Ela vai formar braços que vão conectar esses microtúbulos, tá? Esses 18 microtúbulos que ficam aqui em volta. Então, tu tem 9 pares de microtúbulos formando uma coroa e um par central. Olha aqui, ó, tá vendo? Um par aqui no meio, totalizando. Então, a diferença entre o centríolo e os cílios e flagelos é na quantidade e na disposição dos microtúbulos. Tá? Cílios e flagelos possuem, ao todo, 20 microtúbulos. O cílio, ele tem o axonema curtinho, bem curto, e ele é bastante numeroso. Eu vou encontrar na minha traqueia, eu vou encontrar nos meus alvéolos pulmonares, eu vou encontrar nas tubas uterinas das meninas. Certo? Já o flagelo, ele tem um axonema longo. E se tu observar, ele é pouco numeroso. Tá? Eu vou dar um exemplo de tem muitos flagelos, que é a giardia. A giardia tem 8 flagelos. Tá? Ela é um protozoário
E ela é um flagelado, ela se desloca por flagelos, por batimentos flagelados, dos flagelos, né? O batimento flagelar. E aí ela consegue se deslocar. Ela tem 8 flagelos. 8. Mas não pensa que flagelo é muito. Geralmente flagelo vem em quantidade pequena. E cílios, sim, cílios a quantidade é bem maior. Então tu entendeu a estrutura do cílio e do flagelo? Pega a prova de 2020. Pega para essa questão, agora tu vai conseguir. Tá? A prova de 2020 dedicou a uma das suas questões, acho que é a questão 3, sobre cílios e flagelos. Depois dá uma olhadinha lá e faz a felicidade aqui do professor, certinho? Agora a gente chega aqui nos... Olha os microfilamentos. Bom, os microfilamentos, turma, eles são formados por actina. Tá? A actina é a mesma proteína que a gente vai encontrar nos sarcômeros, que são as unidades fundamentais que vão formar as nossas fibras musculares. Então, o microfilamento está diretamente envolvido com tipos de movimento na minha célula. Por exemplo, movimentos ameboides, que é o movimento das amebas, formando os pseudópodes. Tu nunca te perguntou como é que aqueles pseudópodes se formam? A partir dos microfilamentos que se interiorizam na membrana plasmática. Então, os microfilamentos é que vão nas microvilosidades. Isso aqui foi questão da URGS, tá? Por que eu botei esse desenho aqui? Isso aqui foi questão da URGS. Essas microvilosidades a gente estudou na minha aula, lá presencial no objetivo, que tem como função aumentar a superfície de absorção do intestino delgado. E aí eu perguntei na época, e eu acho que alguns alunos acertaram essa minha pergunta, quem é que vai fazer, então, a formação desses microvilos, né? Dessas estruturinhas aqui. Então, a resposta é os microfilamentos. São os microfilamentos, certo? E um outro tipo de movimento que também está envolvido com os microfilamentos é a ciclose, tá? Que é um movimento do citoplasma vegetal. Então, os organoides, eles circulam, eles são empurrados pelos microfilamentos, distribuindo substâncias. Por exemplo, quando a célula vegetal ela desidrata, né, quando ela perde água, quando está muito calor, é o momento de energia cinética aparecer lá dentro do citoplasma. As moléculas elas ficam mais próximas uma das outras. Então elas ficam lá enlouquecidas. E aí os microfilamentos conseguem, então, agir empurrando o cloroplasto, por exemplo, distribuindo glicose para toda a célula. Olha o desenho da célula vegetal. Olha o desenho da célula vegetal. Os organóides eles ficam muito espremidos na periferia. Eles não estão no centro. Eles não são. Os organóides eles não ficam centrais. Eles ficam na periferia. E aí quando acontece um fenômeno de plasmólise, que é isso que eu estou descrevendo aqui para ti, é a hora do microfilamento então empurrar essas estruturas para que as substâncias se distribuam. Certinho, turma? E concluindo essa nossa aula de hoje aqui no Pautalk e fechando esse conteúdo de organoides, semana que vem a gente entra no núcleo. Na live dessa semana já tem núcleo, tá? Tu pode chegar lá, seja bem-vindo nas nossas lives, e aí nós vamos estudar mitose já. E aí semana que vem aqui no Pautalk a gente repete a aulinha para quem não conseguiu. É tranquilo, é assim que a gente está fazendo. Lembrando que lá nas lives a gente está com uma aula de dianteira, tá? Está com uma aula a mais do que aqui, porque aqui começou um pouquinho depois, lá a gente começou um pouquinho antes, certo? E fechando, olha a câmera direitinho aqui para vocês verem, os filamentos intermediários eles são constituídos por várias substâncias, ó, por queratinas, por vimetina, tá? Por neurofilamentos. Se vocês baixaram aqui os slides, vocês têm tudo aí. Não precisa anotar nada. A função dos filamentos é estrutural, a função dele é estrutural. Ele suporta tensões mecânicas. Olha aqui no texto, ó. Tá? Para vocês estudarem bem direitinho. Então, quando a célula sofre um estiramento, esses microfilamentos, eles são estruturas reparadoras desta lesão sofrida pela célula,
tá? Então são filamentos reparadores. Lembra lá no início dessa nossa aula de hoje, né? O citoesqueleto tem função estrutural para estruturar a célula e para gerar movimento celular, certo? E aí os filamentos intermediários, eles entram nessa parte mais estrutural. E aí a gente começa a pensar assim, por que a célula do neurônio tem aquela forma estrelada? Por que a célula, sei lá, as células que têm microvilosidade são fusiformes, são achatadas? Então essa forma da célula tem muito a ver com o citoesqueleto, tem muito a ver com esses filamentos proteicos que a gente está discutindo aqui. Bom, deixa eu virar a câmera agora. Hoje a aula foi destinada a gente visualizar os slides aqui, né? Vocês provavelmente vão receber uma lista com exercícios, né? Que a gente mandou para o ensino. Então, vocês vão realizar os exercícios. Qualquer dúvida, eu estou disponível, turma, tanto no Instagram quanto no Facebook para ajudar vocês. Semana que vem, aqui nessa nossa aula, que tem que começar às 10h30. Qual é o nosso assunto da semana que vem? Deixa eu olhar para cá. Então, vamos fazer aqui. Qual é o nosso assunto da semana que vem? Núcleo interfásico, intérfase e mitose. Cara, é imperdível, velho. E semana que vem eu vou precisar dos 40 minutos. Estou deixando aqui para o diretor, escutar essa parte bem escutada. Então, semana que vem é uma aula importantíssima. Se tu tiver muito ansioso, muito afim, vai na nossa live lá. Vai na live do Instagram, dá uma olhadinha na aula. Tu vai curtir pra caralho, velho, tá? Lá a aula dura 1 hora, lá a gente pode ficar falando pra dedéu, né? E até o Instagram manda a gente ir embora. Quando chega 1 hora, depois manda o cara ir embora. Turma, eu espero que todo mundo esteja focado. Não é fácil, pandemia é um saco. Eu já tô de saco cheio, sério mesmo, louco pra voltar pra sala de aula. E mesmo estando dentro de casa, peguei dor de garganta, nariz entupindo, caído. Mas estamos na luta. E espero que vocês continuem na luta também, tá? Um baita beijo. Mandem as dúvidas. E eu vou agora preparar um monte de exercício, tá? Vou mandar mais exercício para vocês fazerem. Beijo para vocês. Amo todos. Fui.